Boa noite mais uma vez a nobres pares, a todos que estão em suas casas nos assistindo. É uma tristeza imensa ter recebido a notícia da morte de Arildo, vereador Bastião. Além de um amigo, também foi meu aluno. Foi atleta, lá de Tristão de Barros. Tanto ele quanto a esposa dele também foram meus alunos. E uma pessoa extremamente família, batalhador demais. Ele vinha para aqui, para a cidade, ele casou com uma menina que mora lá no São Rafael, e aí ele vinha aqui trabalhar, corria para casa, ajeitava aqui a plantação, né, os animais, ele criava vários animais, tudo para dar uma condição de vida melhor, né, para a família, para os filhos. E aí, no momento desse, a gente é tomado de surpresa pela notícia próxima a gente. Então, a gente só tem a lamentar e a pedir a Deus que possa confortar toda a família e que eu receba o amigo Arildo no seu reino. Triste e lamentável, e nossos sentimentos para toda a família. Infelizmente, com essa notícia aqui agora, fica até complicado a gente falar, mas nós precisamos falar também agora, vereador Daniel, porque em uma semana foram 2 casos, eu não vou falar nem uma semana, foi um sexta-feira, quinta-feira, aliás, e o outro hoje. No intervalo de 4 dias, 2 casos assim que me deixou extremamente preocupado. Eu não sei o que é que está acontecendo na Secretaria de Saúde. Sempre que a gente recebia notícia, eu dava entrada, como já dei várias vezes, ou fazia uma ressonância. Então, quando eu ia lá pegar autorização para fazer a minha ressonância, eu recebia anexo ao papel, né, ao comprovante, lá da minha autorização, eu recebia aquelas orientações. O vereador Bastião sabe muito bem do que eu falo, que passou muitos anos transportando esses pacientes. E agora, vereador Bastião, por incrível que pareça, não está tendo essas orientações. Me chamou a atenção, eu vou até pedir a um dos senhores, que se puder me dar aqui esse celular aqui, por favor, eu deixei aqui na bancada. Primeiro, na quinta-feira, muito obrigado, vereador Bastião, agradeço de coração, porque meu pai me ensinou uma coisa, tudo que você for fazer ou falar, mostre. Não adianta eu chegar aqui e criar uma situação, a gente só pode falar aquilo que é verdade e a gente tem aqui a prova concreta. Meu amigo Suene, se o senhor puder aproximar aqui a imagem aqui, para ficar melhor para o pessoal que está em casa ver o que eu estou falando, eu lhe agradeço demais. O primeiro foi a cirurgia de catarata. E aí me chamou a atenção, cidadão lá da zona rural, vai pegar aqui a sua ordem, né, a sua autorização. E aí quando ele tinha feito um ano passado, e quando recebeu a segunda agora para fazer no sábado, ele chegou, olhou e fez, Marquinhos, rapaz, aqui não está... Eu perguntei lá e disseram que não precisava de nada não. Não é para mim fazer nada, nem levar o colírio, que algumas clínicas pedem para que se leve o colírio. E aí eu falei, eu digo, nem o risco cirúrgico, já que saiu assim tão rápido, não, está falando que não precisa de nada não. Aí eu liguei para a clínica, né, que estava lá no endereço, a Clínica dos Olhos Zona Norte, e a pessoa lá disse, precisa sim do risco cirúrgico, é um procedimento cirúrgico. A sorte é que tinha um médico aqui, fazendo aqui numa clínica particular. O médico já ia saindo. A gente ligou, o médico ficou esperando ele e foi feito. E aí imagina aí, vereador Daniel, se esse cidadão chega lá em Natal, né, sai de madrugada, procedimento marcado para 7 horas da manhã, e se chega lá, o médico olha aqui para ele e diz, cadê o risco cirúrgico? Você não vai poder fazer. E aí? Quanto tempo ele iria voltar? Quanto tempo ele iria perder novamente para fazer uma cirurgia de catarata que ele já estava precisando
Estava esperando há um ano. E aí hoje, para minha surpresa, vou colocar aqui agora, meu amigo Suene, saiu aqui uma ressonância magnética, e aqui está aqui quais são as orientações. A pessoa, ela novamente não foi orientada sobre nada. E aí ela me perguntou, Marquinhos, não precisa de nada? E eu olhei e disse, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato. Vamos entrar em contato, está aqui a clínica aqui. Primeira coisa que precisa, está aqui, ó. Jejum e o exame da creatinina. O senhor já imaginou, os senhores já imaginaram, o vereador Edmilson, líder do prefeito, já imaginou essa cidadã chegar em Mossoró e não ter isso? Como é que ficaria? Qual seria então, obrigado, meu amigo Suene, já apresentou para todo mundo. Qual seria então o procedimento dessa pessoa? Uma ressonância magnética, vereador Charles. E aí ela vai fazer em Mossoró. E quando chegasse lá em Mossoró, você está em jejum, amiga? Não. Você trouxe o exame de creatinina, que no máximo 3 dias? Não. Mas aí, por sorte, entrou em contato com a clínica, passou essa daqui pelo zap, como eu mostrei aqui para vocês, e aí marcou e vai fazer aqui amanhã para chegar quarta-feira lá com esse exame. O que é que eu peço aqui? Por isso que eu citei o vereador Edmilson, líder do prefeito. Converse com a secretária e oriente para que toda pessoa que for receber uma autorização de um exame, entregue a ela quais são as recomendações. Eu fico imaginando, esses 2 aconteceu isso. E quantos não estão acontecendo? Já imaginou, vereador Bastião, se eu dar uma viagem em Mossoró para chegar lá e não fazer o seu procedimento? E aí, vai entrar na fila de novo? Quanto tempo vai passar para fazer? Então a gente pede aí atenção da secretária, não é, das pessoas que estão lá, para que entreguem. A maioria de nós somos leigos. Nós vamos, vou ficar feliz demais da vida na hora que ligam para mim. Marquinhos, saiu aqui a autorização aqui para o seu exame, o senhor vai fazer daqui a 2 dias. Eu vou ficar extremamente satisfeito. Chego lá, recebo aquele papel, se tem dizendo que é só para mim ir lá no local e fazer, eu vou acreditar que só é aquilo. Porque eu não tenho nenhum conhecimento médico, clínico. E se não tivesse tido aqui a curiosidade das pessoas, eles iriam para esses locais sem ter nada? Então a gente pede que seja feito aí. Um outro ponto aqui, várias pessoas vêm me procurando nos últimos dias a respeito, vereadores, de um terreno público, certo? Conhecido de todos, em frente à sua casa, vereador Bastião. Em frente à sua casa. Vários vereadores sabem do que eu vou falar aqui agora. Aquele terreno ali, na esquina, ali, quando a gente vai descendo para o hospital, na esquina, quem vai para a Avenida Brasil, né, até o Antônio Freire, na esquina para quem vai para a Avenida Brasil, ali já foi chamado já de Estecel Augusto, e não sei por que hoje é a Avenida Brasil, não consigo compreender isso, não é? Aquele terreno ali, aquela área verde ali, inclusive, vereador G. Charles, naquele terreno nós temos 2 situações ali que tornam ele público a quem vê pela primeira vez. Nós temos um canal para a saída das águas pluviais e nós temos uma adutora que passa ali por baixo. A adutora da Caerne passa ali por baixo. E sempre soube que ali era rua. E é o que aconteceu. Alguns anos atrás, foi dado entrada, não é, na justiça, dizendo que aquele terreno era público, que aquele terreno era privado, que foi adquirido lá nos anos 70 e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. O X da questão, eu não vou falar nem pelo tempo que a pessoa entrou na justiça 40 anos para reaver um imóvel seu. Eu não vou nem falar nisso.
Porque nesses 40 anos, vereador Bastião, a pessoa viu ali a construção do canal, viu a construção da adutora, não é verdade? Viu ali as pessoas plantando aquelas árvores nativas. Inclusive, tem um projeto para se fazer uma praça ali. E quem vai fazer a doação, e que diga-se de passagem, as pessoas que têm interesse naquele terreno ali, eles não querem se apropriar, querem que continue público. As pessoas que me procuraram, que já procuraram outros vereadores, querem que aquilo ali continue sendo público. Inclusive, se fizer uma casa ali, vereador Bastião, como é que ele vai dar entrada para os outros que moram do lado? Me explica aí como é essa lógica. Como é que vai ser essa logística? E aí eu não quero nem falar aqui em todos os pontos que a gente pode contestar. Eu quero falar aqui num ponto bem simples. Vai se tirar aquela doutora daquele local? Vai se tirar aquele canal daquele local? Vai se tirar aquela área verde daquele local? E aí, vereadores, é nosso papel. É público. O que me causou estranheza, eu tive acesso agora ao processo, se o amigo Suene puder aqui aproximar aqui também, eu estou com ele todo pronto, mas fiz questão aqui somente de trazer essa cópia para cá, para os senhores, mas estou com ele todinho ali. E aí me causa estranheza, vereadores, está aqui. Sabe o quê? É que quando a prefeitura foi citada, ela sequer foi fazer a defesa. Então foi julgado a revelia. O juiz na época estava errado? Não, porque ele não tinha acesso a nenhuma informação. E aí a gente vê uma série de erros. Inclusive, presidente Edmilson, eu vou pedir a ajuda desta casa, da assessoria jurídica dessa casa, nosso papel enquanto parlamentar aqui, que é defender o patrimônio público, é que esta casa entre também, né, estude isso aqui e a gente veja de que forma nós vamos ajudar a população de Coarne Novas. Porque esse terreno, até onde eu conheço, ele é público. E a prefeitura, não sei porquê, simplesmente ela não entrou para fazer a defesa. 2015. Não era, que isso aí vamos deixar bem claro, não era o gestor atual. Certo? Não era o gestor atual. Então, vamos ver isso aqui, porque isso aqui vai ser um precedente para outros. E aí eu faço a pergunta aqui, nós vamos prejudicar a população coarnovense? A senhora ou a família que está dando entrada. Então que a prefeitura indenize. Porque foi comprado um terreno de verdade, eu vi lá o documento. Então a prefeitura que indeniza a família. Aí vai fazer justiça para todas as partes. A família está errada? Não. Porque ela tem um documento que mostra que ela comprou. Não sei se é aquele terreno. Porque não dá a localização exata. Pelo que eu estava olhando, não é nem aquele. É, sabe onde? Onde nós temos hoje a delegacia, onde nós temos o batalhão de polícia. No meu entendimento, o terreno público é aquele onde durante muitos anos foi o CIAM e passou a ser o batalhão de polícia. Pelo pouco que eu pude ver hoje. Então, que o governo, que a prefeitura indeniza a família. Mas que aquele setor, ele permaneça patrimônio público. E a gente olhando os mapas, sempre foi patrimônio público. Certo? Vereador... Concede a parte? Pois não, vereador? Vereador Marquinhos, eu não fui procurado pela polícia, ou pela polícia. Mas falando de tanta bandidagem aqui, tudo coisa, a gente confunde, né? É verdade. Eu não fui procurado pela família, mas eu tomei conhecimento desse imbróglio jurídico que vem acontecendo, né? Já há algum tempo. E a gente estranha muito o fato do município não ter feito a defesa ao que é interesse do município. Inclusive, se for provado, como Vossa Senhoria está falando,
Se é um patrimônio público, primeiro, não pode ser vendido. Segundo, não pode ser objeto de uso capião, porque é um patrimônio público. E terceiro, como é que vai se construir ali uma casa ou um prédio sem ter acesso para as casas que estão exatamente naquele local? Então, é fundamental que essa casa venha, juntamente com o poder público do Executivo, estudar essa situação, presidente, porque pelo andar que está esse processo aí, se o proprietário ou o suposto proprietário do terreno quiser fazer a construção, ele vai fazer. Ele vai fazer. E depois de construído aí é que fica mais difícil resolver essa questão. Eu conheço as famílias que moram ali, pessoas que moram lá há mais de 30 anos, e sabem que nunca existiu esse terreno privado. Sempre foi rua. Né? E sempre teve o desejo que ali fosse feita alguma estrutura pública, como, por exemplo, uma praça para as pessoas que estão ali próximo. Eu me somo nessa luta, viu, vereador Marquinhos? De fato, temos que encontrar uma saída, né, para essa questão, e eu não posso afirmar certas coisas aqui, porque a gente precisa ter provas, mas me cheira muito problemas aí nesse sentido, o poder público na época não querer ter se manifestado. Me parece algo proposital. Né? E se isso for verdade, for correto, se isso for realmente de fato, se foi proposital, cabe inclusive outras medidas, porque o poder público ele tem que defender o seu patrimônio. Ele não pode simplesmente deixar que a justiça tome uma decisão à revelia, porque simplesmente na época o procurador do município não foi, ou nenhum defensor do município foi lá tentar defender o interesse público. Obrigado, Marquinhos. Eu agradeço suas palavras, vereador. Por enquanto eu não estou querendo nem chegar nessa questão ainda, mas quando a gente começa a ler aqui o processo aqui, a gente já vê aqui vários e vários erros. E a pergunta é uma só: por que não foi feito? Não é a defesa, se deixou a revelia, ou seja, para facilitar o ganho, né, o ganho da causa. Mas nós vamos aí trabalhar, nós vamos conversar aqui interno aqui para que a gente possa fazer isso. Vereador Daniel, muito se falou aqui na questão da violência esses últimos dias, no Machinaré, na praça, né, de um lado, do outro. A gente continua esperando que as coisas sejam pacíficas. Por exemplo, sábado, o nosso amigo e ex-prefeito Zé Lins, o vereador Charles também viu isso, lá na casa de Zé Lins, vereador Bastião, umas pessoas, ele colocou lá uma foto lá do candidato dele, Bolsonaro, e umas pessoas não curtiram. Eu posso não gostar de um ou outro candidato ou de uma outra pessoa, mas eu não preciso aqui fazer pichações, principalmente quando as pichações são obscenas. E aí nós temos aqui no nosso celular, dessa vez não, Suene, eu não vou mostrar porque são obscenos, certo? Então, se você não concorda com o meu candidato ou não concorda com o seu, mas que haja o respeito. E por incrível que pareça, vereador Daniel, nós não colocamos isso nas redes sociais, primeiro porque eu sou contra a vitimização. Eu detesto essa história do camarada se dar uma de vítima. Segundo, porque se a gente coloca lá, só vai jogar mais lenha na fogueira que já está queimando nesse Brasil todo. E a gente não quer que isso aconteça, como aconteceu aí nesses dois casos, né, do Machinaré e na praça, aqui Cristo Rei. Certo? Mas estão lá as coisas que fizeram lá na casa de Zé Lins. Você dá uma parte, vereador? Pois não, vereador? Foi importante você trazer esse tema, né, porque realmente, vereador, a gente tem que pedir paz às pessoas. A gente não pode fazer de uma campanha política um acirramento ao ponto de xingar, de bater em outras pessoas. E o que foi feito lá na casa do ex-prefeito Zé Lins é uma violência, né? Uma violência também. Extrema. Deixa de ser extrema, né? O que poderia acontecer mais além disso, né? Então a gente pede às pessoas que tenham discernimento,
né? Não precisa escutar ninguém, bastam pesquisar sobre os seus candidatos, fazer as suas próprias conclusões, se vale a pena ou não votar em cada candidato, né? Eu vi aqui o vereador falando aqui na questão de um empresário, não foi um empresário, empresários de Currais Novos, eu não sei quantos, estariam forçando seus funcionários a votar em Bolsonaro, pelo que eu entendi. Então, na verdade, eu não vejo isso. Eu não vou colocar para fora, né? Eu não vou jamais entrar na sala como essa, porque assim, eu não tenho esse conhecimento e era preciso que a gente diga qual é empresário, ou se é só um, para a gente não acabar generalizando as pessoas. Acusar o empresário que contribui com o meu município, contribui com o salário daqueles que trabalham, e paga os de impostos para querer garantir ser os funcionários públicos. Um ditador talibã que está ali e força o seu candidato, isso eu nunca vi acontecer isso. Nunca vi. Eu acho assim que a gente precisa respeitar nossos empresários, quanto também a decisão dos seus funcionários, votar em quem. Nunca vi isso. Eu acho estranho demais. Sei do que é que os empresários passam hoje. Eu não conheço um empresário que vote no outro candidato do PT. Quem produz nesse país, meu amigo, quem produz nesse país se sente ameaçado, tem medo. O que foi que a gente assistiu? Quantos empregos estão em jogos? Estão em jogo, né? O meu emprego, o seu, qualquer outro, está em jogo. Se o país der errado, é ruim para todo mundo. Então o empresário, naturalmente, que ele tem esse medo do PT chegar às urnas, ganhar as eleições, e aí ninguém sabe o que pode acontecer. Agora, quanto o empresário ameaçar os seus funcionários, eu nunca vi, eu desconheço isso aqui em Currais Novos ou em qualquer outro canto. A gente sabe que o abuso de poder econômico acontece nas esferas, mas poder privado eu não tinha visto ainda. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço as suas palavras, vereador. O senhor me fez lembrar aqui agora, vereador, de um fato inusitado agora na última eleição municipal. Tinha um cidadão, tem, que ele não faleceu não, graças a Deus. Tem um cidadão, o vereador Bastião, eu vou dizer aqui nos bastidores aqui o nome do cidadão, o vereador Bastião conhece muito bem. Esse cidadão, ele fazia o transporte escolar aqui para o município. E aí ele foi votar com um vereador da base do prefeito, mas que não era o que desejavam que ele votasse. E aí ele foi convidado a uma reunião, tal, ele disse, rapaz, é o seguinte, eu sou muito sincero, eu sou daquele tempo antigo, quando eu dou minha palavra, eu permaneço com ela até o fim. Então eu já tinha garantido a ele que ia votar, e não é do sistema, não é todo mundo junto. E aí não gostaram disso. Resultado, quando terminou a eleição, pela sinceridade do camarada, ele perdeu a linha. Quem me disse isso foi o irmão dele e ele. Confirmou. Vou atrás disso? Não, sabe por quê? Porque a gente sabe o que acontece. Vou atrás disso? Não, sabe por quê? Porque eu não quero expor o cidadão e consequentemente, ele não vai chegar aqui e vai dizer com todas as letras. Mas ele ficou triste, ele ficou magoado. E nós temos vereadores aqui que sabem o que eu estou falando. Sabe da verdade do que eu estou falando. Ele não vai dizer lá na justiça que ele não quer problema com ninguém. Mas se eu levar o vereador Bastião, qualquer outro lá, ele vai dizer do mesmo jeito que eu estou lhe dizendo aqui. E aí? Isso é coerção também? Obrigar o contratado a colocar um adesivo? Convidar para ir para os eventos? Convidar não, convocar. E aí, vereador Cleiber, a gente sabe que isso acontece desde quando o mundo é mundo. Isso foi fulano, foi com o prefeito A, B, C, D e E. O vereador Edmilson aqui balançando a cabeça porque sabe que é verdade que isso sempre aconteceu. Não é verdade? Então, não adianta chegar aqui e estar dizendo que não existe isso. Existe. Existiu e sempre vai existir. Torço para que isso um dia acabe. Entendeu? Porque quando nós contratamos um funcionário para a prefeitura, é a velha moeda de troca. Ele não está ali, não é por capacidade ou porque ele é o melhor, não. É porque foi indicado por alguém, por mim, por você, por qualquer vereador. Quando nós entramos aqui, vereador Edmilson, como era a história aqui? Na época o senhor era oposição. As pessoas vinham aqui, a conversa era o quê? Como era, vereador Bastião? A conversa na rua é que cada vereador tinha 10 empregos.
E o vereador Edmilson, que não era situação, dizia, eu não tenho nada não. O vereador Adailson dizia, vai procurar os vereadores da situação. Aí eu fazia a defesa do prefeito, o camarada olhava para mim e dizia, você tem. Eu digo, rapaz, não tive a sorte ainda não. Não é verdade? Faz parte da política. Eu cresci ouvindo isso e vai continuar do mesmo jeito. Aí dizer que não existe, meu amigo, é por isso que eu detesto a tal da vitimização. Certo? Por exemplo, Fátima ontem estava no evento, graças a Deus não aconteceu nada com ela e com a assessoria dela, com as pessoas que estavam lá. Um evento de Fátima ontem lá em Macaíba, num setor lá dominado pela facção. Os camaradas de outra facção viram o desafeto passando, foram lá e meteram bala no desafeto. E em outras pessoas que estavam lá. Aconteceu a mesma coisa com o Tarcísio lá em Hortolândia. Briga de facção. Aí você vai dizer porque era o político que estava lá? Não, amigo, é briga de bandido, que é só o que tem. O vereador Edmilson é só o que mostra dele no programa dele, se ainda for assim, está falando sobre as brigas de facções no programa policial. Aí o cara foi lá meter bala em fato, está aí em todos os blogs. Está lá, inclusive a própria foto dizendo, uma briga de facção. Não tem nada político, não, e queiramos, Deus, que continue, né, dessa forma, certo? E aí, meus amigos, para a gente encerrar, de toda essa briga política, ontem, Roberto Jefferson, alguém pode chegar aqui e justificar, Roberto Jefferson está com câncer terminal, Roberto Jefferson está com depressão, está com problema disso, problema daquilo, e sempre foi meio louco. A gente observava isso naqueles discursos nos anos 2000, na década de 2010, e por aí a gente via. Roberto Jefferson era tão louco que no dia que ele resolveu fazer a delação contra o PT, ele levou um murro de José Disseu, que ele apareceu lá na CPI dos Correios com o olho roxo. Aí eu era tão cara de pau que olhou e disse, não, foi um vidro que caiu por cima de mim. Rapaz, o vidro caiu certinho, só no olho. A gente até na escola, eu lembro que a gente brincava demais. Rapaz, ninguém brinca com o José Disseu, não, porque o homem é brabo. Não é verdade? Porque essas eram as histórias que eram contadas nas mídias não oficiais ou não tão grandes, e é isso que a gente contava. Vereador Charles, eu fiquei extremamente satisfeito em ver ontem uma ponderação do presidente Bolsonaro em dizer que quem atira em polícia é bandido e tem que ser preso mesmo, independente do problema de saúde que ele esteja passando. Independente do problema de saúde que ele esteja passando. Ele tem que ser preso porque atirou em 4 pessoas. Podia ser um policial federal, como podia ser qualquer cidadão. E aí, muito ponderado, muito lúcido, Bolsonaro chegar e dizer, tem que estar preso. Não tem outra palavra, não. Não é? Principalmente um cidadão que delatou Palocci, que delatou José Disseu. Né? A gente lembra de Gedel com aquele apartamento com 51 milhões de reais. A gente lembra daquele outro aqui do Ceará com aqueles dólares na cueca. Não é verdade? E o que a gente não quer, o que eu não quero, o que o Brasil não quer, é ver isso novamente. Nós não queremos. Eu trouxe uma notícia de 4 bilhões quando foi começar a pandemia. O vereador Charles chega aqui, daqui é um número atualizado de 15 bilhões devolvidos. Se devolveu 15 bilhões, vereador Bastião, quanto é que foi no Petrolão, no Mensalão e por aí vai? A Petrobras que o diga, Passadina que o diga. Abreu e Lima, uma refinaria que era do Rio Grande do Norte, onde se produzia petróleo, jogar para uma obra fictícia lá no Pernambuco, que não produz uma gota nem de querosene. Então, meus amigos, para encerrar o horário eleitoral gratuito, que daqui até o dia 30, e quando sair o resultado, mantenhamos a calma, a paz e a lucidez.
O vereador Edmilson é o líder do prefeito. Eu provavelmente sou o líder da oposição. E nós somos amigos e nos respeitamos. Domingo, quando terminar a eleição, quando sair o resultado, eu espero sua ligação, vereador Edmilson, dando os parabéns pela vitória de Bolsonaro. E vou lhe convidar para a gente fazer uma festa, não com churrasco nem picanha, porque só se consegue isso quando se trabalha, não é dado de graça para ninguém não. Mas eu tenho alguns bichos que eu crio e que trabalho para mantê-los vivos e gordos. E terei o maior prazer, vereador Edmilson, de levar o senhor lá em casa, comer uma galinha ou uma ovelhazinha e a gente celebrar. Porque independente de quem seja o presidente, ele vai ser o meu, o seu, o nosso presidente. E com toda certeza, o senhor vai ligar para mim e me dar os parabéns. Obrigado a todos.